Primeiro eu queria agradecer a Nath Sorriso. Nossa, eu adorei ver você anotando as coisas, depois eu quero ler. Mas, na verdade, as minhas perguntas não são muito a ver, porque quando eu vim para a reunião eu já tinha pensado em alguma coisa. Então, eu queria saber mais da divulgação do Instagram, como que vocês estão organizados para receber as informações e divulgar, porque a gente também está em passinhos de bebê, né? A gente está com o nosso Instagram do regional, só que agora o Instagram do regional não é só mais de São Paulo capital, então agora tem todas as informações do regional, por isso também é novo. E então eu queria saber isso. Daí eu queria saber uma outra coisa, que é mais delicada, mas eu não sei se vocês têm a resposta, provavelmente não. Mas é com relação a esses grupos menores de pastoral. A gente tem as iniciativas de Segunda na Sagrada, que é também pastoral, né? Porque é depois da missa, enfim. E como a gente tem que levar o ideal sem, sabe, sem impor. Porque uma coisa que a gente escutou antes nas nossas reuniões de JPMU é que a gente tem que escutar mais, a gente tem que absorver o que eles têm para trazer para a gente, sabe? E daí a gente fica, somos em mais, então a gente já é um grupo mais forte, porque nós somos, ou já crescemos dentro do movimento, ou conhecemos há mais tempo e tal. Como somar as forças, né, em vez de só, enfim, tentar passar para eles. E daí, com relação a isso, também juntar as ações da capital, né, de São Paulo, com o interior. Eu sei que vocês não devem ter resposta também, mas é porque a gente está aprendendo muito de como sair dessa força que está todo... Na capital eles têm as cores, eles têm grupo só de JPMU e tal, e daí a gente fica tipo... Tá, como vamos levar isso para o resto do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? Mas é só isso, se vocês tiverem alguma sugestão. Em relação ao Instagram Jovem por Mundo Unido, Giovana, é um processo que a gente está passando também, porque durante a Semana Mundo Unido a gente uniu forças no sentido assim de colocar pessoas do nada, no meio da Semana Mundo Unido está acontecendo tudo, ajuda, entra para ajudar, assim, né? E aí agora é que as pessoas ajudaram ali naquele momento, mas elas não estão conseguindo ajudar mais. Então, por isso que a gente comentou que essa é uma realidade que a gente precisa discutir dentro da UAI também, porque a gente sente que não necessariamente o ponto do Violeta precisa ajudar, mas talvez a rede Violeta. Eles têm uma comissão muito forte, que tem divisão para quem responde story, tem divisão para quem faz o material, e daí não sobrecarrega, né? Então, assim, vamos supor, pelo que eu sei, como eu não tô dentro do Violeta, eu não conheço tanto, foi mais do que me passaram, mas, tipo, eles têm 3 pessoas só para responder os stories, que ficam responsáveis. 3 pessoas para fazer as edições das fotos. Então, essas 3 pessoas acabam se ajudando. Eu não consigo agora, eu consigo depois. Então, nisso acaba fortalecendo, assim. É claro que em relação ao Instagram, eu acho que a gente também vai precisar... É uma fase também que a gente está crescendo, porque essa comissão está muito bem estabelecida dentro do Violeta, mas não é que eles estão inseridos dentro do Instagram Jovem por Mundo Unido ainda. Então, ainda o Instagram Jovem por Mundo Unido está um pouco sobrecarregado. Então, é algo que também a gente está nesse processo para conseguir dar forças, assim, para o Instagram Jovem por Mundo Unido. O que funcionou muito bem dentro da Semana Mundo Unido, e que eu acho que é dentro dessa ideia, nós tínhamos divisões. Por exemplo, eu e o Matheus, nós ficamos responsáveis por trazer as informações. Então, recolher as informações do que ia ser postado e tudo mais. Tinha outras pessoas que eram responsáveis por fazer o post e organizar o post para que o feed ficava bonitinho. Então, assim, a gente buscava, por exemplo, tem uma experiência de Brasília. Daí o Matheus ou eu entrávamos em contato com a pessoa e íamos atrás da informação e da foto que precisava. Então, assim, a gente dividia bem o trabalho para ter com quem contar dentro da equipe. Então, por exemplo, muitas vezes eu não conseguia, o Matheus pegava e assumia essa função, e muitas vezes a galera do post era
tava se discutindo, queria uma opinião e conversava entre eles e tudo mais. Então eu conseguia fazer caminhar de uma forma que era puxado, claro, mas que tinha alguém para dividir as coisas. Então acho que foi uma forma que a gente sentiu que deu uma boa organizada, assim, sabe? Eu sabia o que eu fazia, porque eu sou zero esquerda em relação à edição de posts e tudo mais. Então, enfim, foi uma forma que eu achei de conseguir ajudar um pouco, assim. Mas pode continuar, Matheus. Só para deixar bem óbvio. Não, assim, ali sobre as outras duas questões, que não são só isso, né, mas são tudo isso. Eu acho que não sei se eu teria assim, uma resposta para te dar, né, sobre esse relacionamento com esses jovens da pastoral, mas eu gostei disso que você colocou, assim, né, de que vocês ali estão realmente para ouvi-los. A gente viveu uma experiência. Está travando muito. Oi? Estão me ouvindo? Tá. Vocês não ouviram nada. Só desse último Ouvimos, minuto mas que- travou um pouco. Tá. No final. Não, eu estava dizendo assim, né, que eu não sei se eu tenho uma resposta muito clara para isso, mas de que eu gostei do que ela colocou, assim, né, de que vocês ali estão em maioria, claro, mas um ponto importante seria ouvir os jovens, né? Então, ouvir quais são as necessidades, ouvir quais são as dificuldades que eles passaram na semana. A gente viveu uma experiência muito bacana aqui em Londrina com um grupo de jovens e eu vi que isso era um ponto muito presente, assim, a Focarina que levava à frente essa realidade, ela dedicava muitos momentos, assim, das reuniões ali a entender quais eram as dificuldades desses jovens, porque muitos dos nossos jovens têm inúmeros problemas, assim, né, de relacionamento, ou problema de lidar com uma situação. Então, muitas vezes a gente não está ali como um ponto para formar eles espiritualmente, mas para ouvi-los, né, e entender quais são as dificuldades. E aí depois a gente oferece, né, o carisma, o ideal. Então, acho que o primeiro passo é entender qual é a dor, né, qual a fase da vida que aquele jovem está passando. Então, esse seria um ponto que eu colocaria como muito importante nesse relacionamento. Agora, como realmente envolver esses pequenos grupos de cada local, né, de diferentes cidades às vezes muitas vezes distantes, né, são regionais grandes. Essa é uma dificuldade que não sei se a gente tem também uma fórmula, né? Mas o Caio está participando com a gente de um projeto, né, que a gente está desenvolvendo um material de formação para os jovens para o Mundo Unido. E eu não sei se é a resposta, mas é algo que vem para contribuir nesse ponto, assim, né, de poder interligar um pouco mais essas cidades mais afastadas, ou dar um pouco mais de autonomia para essas cidades, tendo um material para ser conduzido ali com eles, né? Ou então tendo a oportunidade de fazer momentos online, no qual você integram esses jovens. Essa é uma realidade que está sendo muito comum também com os GEM. Conheço várias unidades GEM que estão fazendo essa experiência de interligar as cidades, porque não tem GEM naquela cidade para eles se encontrar fisicamente. Então, esse é o caminho que a gente está encontrando. Então, não sei se a Vitória também gostaria de ter alguma ideia, assim, né, para colocar, tem alguma coisa que eu deixei passar, a Camille também. Matheus, eu acho que você colocou muito bem, assim, a nossa impressão, né? Mas eu acho que realmente a internet tem vindo para ajudar muito, assim, propiciar esse contato e essa inclusão, né? De diferentes realidades e diferentes pessoas. Não é igual
ao presencial, ao estar juntos, mas talvez assim, se a gente tiver como um objetivo de realmente criar unidade com essa pessoa, esse relacionamento vai ser construído, sabe? E acreditar, assim. Porque, por mais que seja no interior, então, às vezes tem um evento, tem alguma atividade, e essa pessoa consegue, depois, a partir dessa unidade criada, tentar realmente participar, tentar ir, se deslocar, já que se não tiver um jovem por mundo unido ali, assim. Acho que, não sei se vem ao caso, mas eu lembrei dessa experiência, assim, né, que depois daquele momento que teve do amarelo, não sei se todos vocês ficaram sabendo, mas teve um sábado à noite que teve um momento de comunhão, de experiência com a rede de amarelo do Brasil, e ali foi discutido muito a questão dos jovens que não professam nenhuma religião, assim, e a partir dessa realidade, com a intenção de criar essa unidade, foi levantado os jovens que têm essa mesma cultura, digamos assim, de não professar nenhuma religião específica, e a partir disso vai ser criado um grupo de WhatsApp, um acompanhamento mais próximo desses jovens. Então, assim, diante dessa realidade que surgiu, diante desse momento de comunhão, deu a luz para criar esse momento esse grupo, esse acompanhamento. E eu não sei, eu sinto isso muito na minha experiência dentro da UAI também, que quando a gente coloca em comunhão, quando a gente cria esse laço de unidade, as soluções aparecem, sabe? A gente não tem resposta para tudo, mas o que eu poderia te dizer, assim, é que, sinceramente, para mim, a representação do Jovem por um Mundo Unido teve momentos que foram muito pesados, que eu tinha reunião 5 dias na semana, assim, e a partir do momento que eu coloquei isso em comum, que a gente conseguiu compartilhar isso com a UAI, parece que tirou aquele peso, aquele fardo de mim e dividiu, assim, sabe? Então, assim, colocando uma experiência pessoal mesmo, mas só para dizer que a gente não tem a luz a todo momento. Então, que quando a gente coloca em comum, cria esse espaço de unidade, eu acho que o ideal aparece, assim, sabe? Eu acho que faz aquele estalo do ideal, assim, de modificar, e eu senti muito forte isso, assim. Então, eu não sei, não é uma resposta, né? Mas dizer assim, como a gente lida com diferentes realidades de todo o Brasil, acho que é dessa unidade, é dessa comunhão que surge, assim. Então, por mais que às vezes o grupo de vocês tem muito mais iniciativas práticas, talvez procurar ter esse momento de comunhão, esse momento de unidade, talvez seja um ponto importante. E se não for a intenção, a realidade de todo mundo, querer esses momentos de formação e de unidade, talvez fazer com aqueles que desejam, assim, né? Porque também é isso, né? Os Jovens por um Unido, cada um tem uma realidade diferente, cada um se sente tocado de uma maneira diferente. Então, eu acho que a gente também não pode ficar cobrando que todos façam uma formação, que todos façam esse momento de comunhão, assim, de entender essa liberdade e eu acho que estar disposto a tentar pensar nessas pessoas para criar esse vínculo. Eu sei que na prática não é fácil, porque nós temos a rede Jovem por um Mundo Unido, e não é com todos os representantes Jovens por um Mundo Unido que a gente consegue ter essa unidade, mas eu penso que isso talvez seja um caminho, assim. Só complementando um pouco, Camille. Obrigada, Camille. Lá em Itabuna, que é a cidade onde eu moro, porque eu estudo em Ilhéus, né? Lá não tem nenhum jovem, nem do movimento, nem GEN, nem JPMU. E assim, quando eu cheguei lá, eu já levei assim um choque, né? Porque estava esperando chegar na cidade e ter um monte de GEN, ou JPMU, e não tinha. Então, a gente conversando, né? Para ver uma forma de atrair esses jovens. E aí tentávamos e nada. Foi então quando surgiu a ideia de irmos para a Fazenda da Esperança, que lá em Ilhéus tem uma Fazenda da Esperança. Aí conseguimos um grupo de jovens que não conheciam o movimento, levamos eles para a Fazenda, eles conheceram toda a realidade, lá a gente conseguiu fazer, além de fazer uma tour, né, pela Fazenda, fizemos meditações, falamos um pouco sobre Criara,
Então, é nesse caminho, assim, que Camille falou, né? A gente não tem aquela receita pronta, né? O que fazer para atrair esses jovens, ou então, o que vamos fazer em uma reunião com eles. De usar realmente, né, a luz do Espírito Santo, pedir a ele que ele vai dando essa criatividade, vai dando ideias. Então, e muitos deles que foram para a fazenda, apesar de não conhecerem nada, eles ficaram, assim, muito tocados, né, pela realidade. Então, é isso mesmo. E outra coisa também que eu queria falar foi que depois desse encontro do Amarelo, foi quando tivemos também uma reunião com os representantes do quarto e do quinto diálogo, justamente para pensar nesses jovens que não têm crença religiosa. E aí, Graça, que é a representante, né, ela nos falou sobre um projeto, que seria o projeto da Palavra de Vida, que seria a palavra de vida direcionada justamente para esses jovens que não possuem crença religiosa e que queria contar com a gente justamente para fazer essa divulgação entre o JPMU, porque era mais fácil encontrar esses jovens, né? Então, além de fazer esse WhatsApp, esse grupo de WhatsApp que Camille está falando, a gente está, assim, né, pensando em outras formas de trazer esses jovens, de atraí-los e não de repeli-los, né? Então, essa ideia da palavra de vida direcionada para eles. Então, a gente está tendo todo esse cuidado. Então, eu acho que é isso mesmo, né? É a gente seguir o caminho e pedir a Deus, assim, para Ele dar a luz, que aí a graça vem, a criatividade bate, e aí a gente consegue inovar. Obrigada, gente. Já deu umas luzes, já escreveu alguma coisa. É bom saber, é porque a gente sabe de muita coisa, mas se eu ouvir a outra pessoa falando, parece que absorve mais. Pessoal, aqui é o Roberto falando, eu só não vou ligar a câmera porque a minha internet não está muito estável hoje, então muito provavelmente se eu fizer isso, eu vou cair da ligação. Primeiro, eu acho muito legal tudo que foi compartilhado. Eu comecei a participar do movimento em São Carlos, e em São Carlos a gente chegou a fazer alguns encontros JPMU. E aí uma das coisas, acho que é o principal ponto, né, a parte mais legal desses encontros é que participavam pessoas de outras denominações religiosas ou sem crença religiosa, e elas chegavam, né, às vezes até meio que puxado ou amarrada com uma outra pessoa que estava vindo participar. Teve até um exemplo de um namorado de uma amiga nossa, né, que ele era ateu, e ele falou que ele foi esperando um encontro religioso, que ele ia ficar isolado, e aí depois dos dias que ele passou com a gente, ele entendeu que não, que apesar dele ser ateu, todo mundo respeitava ele, e ele conseguia se sentir super unido a nós também, né, porque o objetivo era comum, independente dele acreditar em Deus ou não. Então, eu sempre via o movimento, né, Jovens por um Mundo Unido, muito com esse foco e com essa capacidade aí de trazer todo mundo que tem um objetivo comum, independente da crença que ele professe. E aí, a minha pergunta para vocês, né, está muito relacionada com as atividades. Eu não sei se porque a gente lê muito de Chiara, né, e aí tinha as experiências que eles faziam que eram muito grandes, muito fortes, muito impactantes. Em alguns momentos eu fico pensando nas coisas que a gente poderia fazer para de fato conseguir viver de forma mais concreta esse ideal, né? Eu acho que toda discussão é válida, toda formação é válida, mas em alguns momentos eu sinto falta de algumas coisas mais concretas. E aí eu queria saber se vocês têm algumas experiências com relação a isso, de coisas que vocês já fizeram e que de fato ajudam a tangibilizar mais, a vivenciar mais o ideal na prática, e aí, consequentemente, né, a vivência do ideal, conseguir contagiar mais pessoas para viver junto conosco. Eu acho que, assim, grandes experiências são essas desses encontros, né? O desafio. Eu ouvi, assim, inúmeras histórias, assim, de jovens que conheceram o ideal ali por aquele encontro.
ou então até GEM, né? Muitos GEM conheceram por aquele nome. Então, essa é uma experiência muito prática que que promove ali um encontro, né? De jovens de diferentes realidades com a realidade JPMU. Agora, assim, experiências práticas, você diz assim, no sentido de promoção social, por exemplo, ou experiências no trabalho, né, de um jovem que superou ali uma dificuldade com, por exemplo, um colega de trabalho, né? Ou então até na política, que tipo de experiências seria essa que você diz como sendo experiências grandes, né? Eu sempre penso, acho que mais nas experiências sociais mesmo, né? De movimentos, de coisas que foram feitas que de fato conseguiam ajudar a mudar a realidade, né? Que acho que no fundo, o que todo mundo quer é isso, né? A gente vê os inúmeros problemas que existem hoje na sociedade e aí a gente não quer fazer só uma coisa que é paliativa, que resolve só aquele momento, mas no fundo o que a gente gostaria de conseguir fazer algo que mexa realmente nas estruturas e melhore a realidade de uma forma concreta, de uma forma estruturante. E aí talvez seja até um pouco utópico pensar nisso, mas é a principal inquietação que eu levo comigo, assim, né? Do que fazer, de como fazer, para a gente cada vez mais mudar a nossa realidade e conseguir de fato fazer com que o mundo unido que a gente deseja vire algo que seja mais comum, né? Que seja mais fácil de enxergar, que a gente não seja a exceção, que a gente comece a ser a regra. Eu acho que aí mesmo em São Paulo vocês têm experiências muito bacanas, assim, né, relacionadas aos diálogos, acho que números, assim, né, com aqueles momentos com os budistas, né, com os templos, mas em Londrina a gente viveu muitas experiências que eu acho que dão esse sentimento, né, de que a gente conseguiu ali levar um sorriso, levar um pouco de dignidade também para outras pessoas. Durante a Camille, acabei esquecendo, a Camille mandou mensagem dizendo que estão caindo, então retornou agora, né? Mas ali em Londrina, por uns 3 anos, a gente teve um grupo muito ativo. E aquele grupo, ele era focado, assim, mesmo em promover, né? Ele tinha o interesse na parte espiritual, a gente trabalhou todos os pontos da espiritualidade, mas a gente fez muitas ações sociais, assim, e a gente foi inúmeras, acho que 3 vezes no asilo, fazer festa junina com os velhinhos ali, e sentir a felicidade deles, sabe? Pessoas que não tinham ninguém para compartilhar uma história, para compartilhar, muitas vezes, um abandono da família, né? Ou então, quantas vezes a gente também teve uma vez aqui que a gente foi distribuir chocolate, né, na Páscoa. Cara, eu não me lembro os números, assim, mas eu acho que foram 1.300 caixas de bombons que a gente conseguiu distribuir pela cidade. Aí a gente ia nos bairros carentes, sabe? Eu tenho até hoje uma foto na minha rede social, assim, com uma criancinha no meu colo, assim, super sorridente, com pintadinha de coelho, sabe? E quantas vezes a gente também não foi aqui num bairro muito perigoso, numa favela, fazer bazar, e você via ali que, cara, a gente estava ofertando uma roupa por um preço irrisório, assim, R$1, 50 centavos, e você via a felicidade da pessoa de se sentir digna, assim, né? Cara, eu tô comprando uma roupa, foi um esforço meu, é R$1, é 50 centavos, mas, sabe, tô ressignificando aqui o que eu faço. E a gente fez inúmeras experiências, assim, né? Acho que a Camille pode colocar também. E eu acho que são essas experiências, né, que podem ser replicadas em todos os locais. Assim, além dessas experiências, também o foco a gente se encontrava toda semana, ou pelo menos cada 15 dias, assim, nas épocas mais difíceis, para também
ter esse momento de formação, assim. Então, isso criou... E muitas vezes a gente tinha esse momento de formação e depois a gente ia sair para um bar, sair para alguma confraternização. Então, nós criamos realmente esse relacionamento, assim. E acho que isso fez a diferença também, de ter isso, e que isso era uma característica do grupo, né? De querer se encontrar toda semana, de fazer momentos de formação. E como eu disse, assim, né? Tipo, não tinha aquela pressão de eu tenho que ir toda vez, né? Tinha vezes que tinha 2 pessoas, tinha vezes que tinha mais de 20 pessoas. Então, acho que de acordo com a realidade de cada um, se conseguia ou não conseguia, né? Mas eu acho que depende muito da realidade do seu local e da intenção de cada grupo, sabe? Do que se sente chamado a fazer. A ideia do Instagram também é que faz tempo que a gente não publica, mas dá visibilidade também em algumas atividades sociais, algumas atividades concretas, para que também sirvam como exemplo, né? Eu acho que do mesmo jeito que o Matheus falou da nossa experiência aqui em Londrina, no Instagram a gente tem algumas experiências, mas eu acho que é algo que tem que ser construído juntos, sabe? Isso a gente sentia muito ali. Nunca a gente tinha uma ideia pronta. Sempre surgia dali a ideia, todo mundo queria fazer, assim, né? Ou compartilhou uma experiência de vivi de perto isso, essa realidade, e daí a partir disso o grupo tomava atitudes concretas, né? Foi. Eu acho que essa liberdade, essa dimensão da realidade que você está inserido é muito importante. Assim. Também por exemplo, um exemplo, né? Aquela época que começaram a chegar muitos imigrantes ali em Londrina, né? E aí a gente foi promovemos uma festa junina para eles, né? Só que nem conhecia o que era uma festa junina, né? Mas estavam todos ali perdidos, né? Numa cidade distante, muitos abandonados, né? Assim, fugindo de guerras, fugindo de conflitos. E não é que é algo que dava para a gente se programar, né? Não, vamos fazer uma... Mas foi uma necessidade que a gente viu e falou, não, vamos abraçar essa causa, né? Aí ali em Curitiba o pessoal dá aula de português para essas pessoas, ou procura dar algum curso profissionalizante. Na Semana Londrina a gente teve várias atividades que buscam dar, né, promover uma igualdade, promover dar dignidade para as pessoas, né, levando um alimento para as pessoas. Então, acho que as ações elas são múltiplas e elas acontecem em larga escala, assim, no Brasil afora. Aqui na minha cidade que eu tô, né, Tobias Barreto, o grupo JPM, o grupo daqui, ele é bem ativo, né? Que, como eu falei, lá onde eu moro atualmente, que é em Itabuna, não tem JPMO, não tem nenhum jovem assim, né? Mas aqui em Tobias, a gente sempre vai para escolas, em comunidades carentes, e muitas pessoas, né, às vezes chega, eu queria participar disso que vocês estão fazendo, é o quê? Parte dessa curiosidade, né? Então aí vai com a gente, aí a gente chega lá, não começa já a falar do movimento, porque senão a pessoa fica, é muita informação, né? Primeiro a gente vai para essas escolas, aí leva para doar roupas, materiais de higiene, faz uma tarde recreativa. Aí as pessoas começam a ficar curiosas, né? Saber quem são vocês, o que fazem, onde vivem. E aí, a partir dessa curiosidade, a gente vai tentando inovar. Aí vamos marcar para assistir um filme. Aí assiste um filme, aí depois do filme a gente faz uma meditação, começa a falar de Kiara, e isso aí vai criando a relação. Então, da gente usar realmente essa criatividade, né? E de entender o que cada um está esperando no momento, porque às vezes tem jovens que nos procuram, né, e faz, mas se for só para rezar, eu não quero ir, ou então, eu só quero ir se for só me chame quando tiver ação social. Então, de saber, né, realmente dividir essas coisas, quando for ação social, e aí a gente faz ação social, e aí também não perde a oportunidade, né, fala um pouquinho do movimento, tenta fazer alguma meditação ali com eles.
E vai aí, conforme o barco vai andando, a gente vai entendendo, criando mais laços, né, com esses jovens. Então, eu acho que parte disso da gente mesmo, né? Essa vontade de estar ali, vamos, vai ser legal, de convidar nessa simples atividade, seja para assistir um filme em casa, junta uns 5, 6 jovens, bora assistir tal filme, e depois fala um pouquinho do movimento. Então, é basicamente isso.